Muito boa noite, bem-vindos a mais uma emissão do Viana Cidade do Desporto, como sempre à sexta-feira, entre as 21 e as 22, na Rádio Geis, em 90.8, também através das plataformas digitais. Como sempre, vamos falar ao longo desta emissão das mais diversas modalidades desportivas, daqui a pouco as modalidades de alta competição. Mais à frente vamos ter um convidado especial, Diogo Brito, central natural de Viana do Castelo, que aos 26 anos rumou à Indonésia para iniciar um novo ciclo na sua carreira, depois de 2 temporadas ao serviço do Penafiel, equipa da segunda Liga do Futebol Português. Vai ser nosso convidado mais à frente nesta emissão do Viana Cidade do Desporto e já para o final desta emissão vamos também falar do futebol, de mais uma jornada dos campeonatos nacionais e distritais de futebol, destaque para o Campeonato de Portugal e também para as 2 competições da Associação de Futebol de Viana do Castelo. Mas para já avançamos com as modalidades de alta competição. E vamos falar para já de hóquei em patins. Começam a faltar adjetivos para classificar a carreira da Juventude de Viana nesta temporada 2025-2026. A formação de Viana do Castelo vai com 10 jogos oficiais, 10 vitórias, 9 para o campeonato e 1 para a Taça de Portugal. Segue em frente, ou seguiu em frente já há 15 dias na vitória frente ao Biblioteca e no regresso do campeonato no passado sábado, a formação de Viana do Castelo a somar mais uma vitória frente ao Infante Sagres no pavilhão Genatário por 6-0. Vitória por números tranquilos e esclarecedores que deixam a equipa de André Torres bem isolada no comando da classificação com 27 pontos, fazendo o pleno, 9 jogos, 9 vitórias, um total de 55 golos marcados e 14 sofridos, o melhor ataque, a melhor defesa do campeonato. De facto, notável a carreira da Juventude de Viana ao longo desta temporada. A Juventude de Viana que tem, nesta altura, uma vantagem de 3 pontos sobre Porto B e Valongo B. Tem uma vantagem de 10 sobre a Oliveirense, que é o quarto classificado, e também mais 11 pontos que o quinto, que é a Académica de Coimbra, que soma 16 pontos e que é a primeira equipa que, digamos assim, pode também entrar na luta pela subida de divisão. De facto, uma carreira extraordinária da equipa de Viana do Castelo nesta temporada 2025-2026. Juventude de Viana que já este fim de semana, ou melhor, neste caso na próxima terça-feira, tem o seu primeiro grande teste, digamos assim, à sua invencibilidade. A formação de Viana do Castelo na 10ª jornada joga na próxima terça-feira, apenas na terça-feira, porque é quando joga sempre a equipa da Oliveirense B, jogo em Oliveira de Azeméis, no pavilhão Salvador Machado de Matos. É um jogo frente ao quarto classificado. Volto a dizer, um teste importante para a Juventude de Viana, jogo então na terça-feira, dia 16, às 9h30 da noite. Aliás, é um ciclo importante, aquele que se segue para a Juventude de Viana, que vai ter nas próximas jornadas, praticamente até ao fecho da primeira volta, vai ter que defrontar os primeiros classificados, nomeadamente a Oliveirense já nesta terça-feira. Depois, na jornada seguinte, na 11ª jornada, vai receber o Valongo B, que está no segundo lugar, com o Porto B, e na ronda seguinte, na 12ª jornada, a Juventude de Viana viaja até à cidade do Porto para jogar frente ao Porto B. São 3 jogos decisivos que podem, digamos assim, consolidar esta extraordinária campanha da Juventude de Viana na temporada 2025-2026. Mas para já, jogo da próxima jornada, a 10ª, é apenas na terça-feira, volto a lembrar, às 21h30 em Oliveira de Azeméis, frente à formação da Oliveirense B. No voleibol, segunda derrota consecutiva para a equipa do Voleibol Clube de Viana, que depois de um início também irrepreensível, somou este fim de semana, ou no passado fim de semana, a segunda derrota, neste caso em casa, no pavilhão de Santa Maria Maior, frente ao Sporting das Caldas, por 3-2. 2-3, vitória da formação das Caldas da Rainha. No primeiro parcial, vitória do Sporting das Caldas por 25-15, depois o VCV a conseguir ganhar o segundo set por 25-14, também a ganhar o terceiro set por 25-21, mas nos 2 derradeiros sets, derrota para a formação de Viana do Castelo, 25-21 no quarto set, e na negra, vitória para o Sporting das Caldas por
15-11, assim sendo, segunda derrota consecutiva no fecho da primeira volta deste Campeonato Nacional da 2ª Divisão de Séniores masculinos. Ainda assim, a formação de Viana do Castelo termina esta primeira volta no comando da classificação com 25 pontos, mais um que Clube Nacional de Ginástica e Oeiras, que somam 24 pontos. O quarto lugar é para os Moris com 23. São claramente os 4 candidatos a chegar em primeiro neste campeonato da 2ª Divisão Nacional. Na 12ª jornada, marcada já para amanhã, sábado, teremos um jogo importante para o VCB, que recebe o segundo classificado, o Oeiras, apenas a um ponto de distância. O jogo está marcado para as 16 horas no pavilhão de Santa Maria Maior, jogo entre Voleibol Clube de Viana e Oeiras para a jornada 12 deste Campeonato Nacional da 2ª Divisão de Séniores masculinos. Nos séniores femininos, houve jornada dupla. As Marujas tiveram 2 jogos no passado fim de semana, aproveitando também o feriado de 1 de dezembro e com resultados diferentes. No sábado, a vitória frente à Academia José Moreira por 3 sets a 0, 25-12, 25-15 e 25-16, e depois no feriado de segunda-feira, a formação de Viana do Castelo a receber o Sporting de Espinho, derrota por 3-1, com parciais de 25-23, vitória no primeiro set, mas depois derrota nos restantes 3, 16-25, 20-25 e 21-25. No final da primeira volta, a equipa do Voleibol Clube de Viana termina no 4º lugar, com 19 pontos somados, 6 vitórias e 5 derrotas. Próxima ronda, 12ª jornada. Este domingo, às 5 da tarde, as Marujas vão até à capital para jogar frente ao Belenenses. O Belenenses, que é a líder do campeonato, com 32 pontos. Jogo entre o Belenenses e o Voleibol Clube de Viana, marcado para as 5 horas da tarde. No basquetebol, Campeonato Nacional da Primeira Divisão, jogou-se a primeira jornada da segunda volta com mais uma derrota para a formação de Viana do Castelo. O Clube de Basquete de Viana perdeu por números claros em Barcelos, frente ao líder Basquete Clube de Barcelos, por 78-47, a revelar para já grandes dificuldades a formação de Viana do Castelo neste campeonato. Para já, em termos de classificação, o Barcelos lidera com 17 pontos, 8 vitórias e 1 derrota. O Clube de Basquete de Viana está no 8º lugar, ou seja, na última posição desta primeira fase, 8 pontos somados, que correspondem, neste caso, a 8 derrotas. Terá que abreviar caminho na segunda volta e na fase final para tentar ainda a manutenção neste campeonato. Nona jornada, que vai jogar-se este sábado. Assim, temos já amanhã, a partir das 6 da tarde, jogo da nona jornada em Guifões, frente à formação da casa. Guifões, Clube de Basquete de Viana, jogo no pavilhão Engenheiro António Maia, em Guifões. O jogo está marcado então para as 6 da tarde. Recordo que o Guifões é atualmente o segundo classificado com 15 pontos somados. No handball, Campeonato Nacional da 2ª Divisão, onde está a equipa do Afifense, que perdeu este sábado, ou melhor, no passado sábado, na jornada 11 do campeonato, derrota por números claros. Afifense 17, FAF 40. O FAF é líder, demonstrou o porquê de estar na primeira posição. A equipa Afifense tem 32 pontos e comanda a classificação. A equipa do Afifense está no 10º e último lugar, com um total de 13 pontos somados. Na 12ª jornada, marcada já para amanhã, sábado, a formação do Afifense vai até Gondomar para jogar frente à equipa local. O Gondomar, jogo marcado para as 21 horas no pavilhão da Escola Secundária de Rio Tinto. Terminamos esta passagem pelas modalidades com o futsal feminino, neste caso, com o regresso da Liga Placar. Esteve parado o campeonato durante quase um mês. Portugal esteve a participar no Mundial de Futsal, em que ficou em segundo lugar, depois de perder frente ao Brasil na final por 2-0. Ainda assim, um excelente desempenho das atletas portuguesas neste Mundial de Futsal feminino. Agora o regresso do campeonato, 10ª ronda, marcada já para amanhã, sábado. Teremos
Amanhã, às 6 da tarde, no pavilhão José Natário, um jogo grande. O Santa Luzia recebe o Nuno Álvares, que é o atual segundo classificado com 24 pontos. Está a 3 pontos do líder, que é o Benfica, que soma por vitórias os jogos realizados. O Santa Luzia é quinto nesta altura, com 10 pontos. Tem 2 vitórias, 4 empates e 3 derrotas. O Nuno Álvares está com 8 vitórias e 1 derrota. Ocupa, então, o segundo lugar da classificação, liderada, já o disse, pelo Benfica, com 27 pontos, 9 jogos, 9 vitórias. No sábado teremos também, às 5 da tarde, o Atlético Benfica e também amanhã, sábado, a Casa do Povo de Freixo vai jogar frente ao Águias de Santa Marta, jogo marcado para as 19 horas em Freixo. Recordo que a Casa do Povo de Freixo está no último lugar apenas com 1 ponto somado, tem 1 empate e 8 derrotas, quanto ao Águias de Santa Marta está no 8º lugar com 7 pontos, tem 2 vitórias, 1 empate e 6 derrotas. São então os destaques das modalidades, a habitual revista para estas modalidades de alta competição e olhando também já para o fim de semana que se aproxima. Daqui a pouco vamos voltar com a entrevista a Diogo Brito, o central de Viana do Castelo, caminho já na Indonésia, falou à Rádio Jace e à emissão do Viana Cidade do Desporto, é nosso convidado nesta emissão de sexta-feira. Viana Cidade do Desporto. Nesta emissão do Viana Cidade do Desporto, temos hoje como convidado Diogo Brito. Aos 26 anos, aventurou-se a ir para a Indonésia, depois de 2 temporadas ao serviço do Penafiel, disputar a Liga 2, a segunda Liga do futebol português. Diogo Brito, central que foi formado no Sport Clube Vianense, mas também com passagens por outros clubes do distrito e também no plano nacional. Diogo, muito obrigado por estares connosco. Vamos conhecer um bocadinho desta tua experiência na Indonésia. Estás lá há poucos meses, mas naturalmente que já poderás ter algumas histórias para nos contar. Mas antes de falarmos disso, também falar um bocadinho deste teu trajeto. A tua ligação ao futebol é natural e é transversal até pela tua família, pelo teu pai, por alguns dos teus tios também jogaram futebol, portanto, começaste muito cedo a jogar futebol e portanto, este é um trajeto que se pode considerar normal dentro daquilo que é também o teu percurso familiar. Antes de mais, obrigado pelo convite. É um gosto muito grande estar aqui, obviamente. Penso que foi um percurso natural. Meu pai, toda a gente sabe quem é, não é? Teve uma carreira de sonho, por assim dizer. Do qual digo sempre, meu pai é o meu ídolo e sempre quis seguir os passos dele. Mas sim, tanto eu como o meu irmão seguimos esta vida, que não é uma vida fácil. E desde cedo, ou desde sempre, podemos dizer que a nossa família é ligada ao futebol e penso que de uma forma natural as coisas foram desencadeando, foram desenrolando e fomos também acreditando que era possível também, de certa forma, viver do futebol, viver do nosso sonho. E felizmente tudo correu bem, tudo tem vindo a correr bem. Claro que sempre com alguns altos e baixos, por assim dizer, mas de uma forma natural tudo tem surgido e tudo tem corrido de forma a que consigamos perseguir o sonho, por assim dizer. Tentando olhar um bocadinho para aquilo que é, digamos, esse percurso inicial e começando, digamos, pelos primeiros passos no futebol, sendo o teu pai uma pessoa ligada ao Vianense há muitos anos, seria naturalmente no Vianense que irias dar os primeiros passos, e foi aí que tiveste as tuas primeiras experiências. O que é que te recordas, enfim, dessa fase inicial, quando começaste a aparecer no Sport Clube Vianense? Eu comecei a jogar em Espanha ainda. Eu e a minha família viemos para Viana, ou neste caso regressar a Viana, quando eu tinha mais ou menos 8 anos, e foi aí que tudo começou, que a etapa no Sport Clube Vianense começou.
Lembro-me muita coisa. Lembro de estarmos todos, ainda, inclusive com amigos que ainda hoje mantenho contacto, e posso ser que tenha amigos próximos desde esse tempo. Mas o que me lembro é uma etapa muito bonita, e é uma etapa que para mim ficará sempre gravada, que é a etapa dos torneios, a etapa do brincar, a etapa do jogar sem qualquer tipo de responsabilidade, do divertir, e de facto olhar para o futebol como tem que ser olhado, com a pureza, a paixão e o ganhar o amor pelo desporto. Foi assim que eu comecei, eu e todos que começam a jogar futebol nessas idades, e é uma etapa muito bonita. Lembro-me de inúmeros torneios que se costumava fazer. Lembro-me precisamente de um torneio que na altura penso que se chamava o torneio Sport Zone, que era de uns infláveis e tudo mais, que futebol de 5, ali 5 contra 5. Uma espécie de umas brincadeiras que se faziam. Exatamente, e são memórias com que fiquei e que recordo com muito carinho. E lá está, também aliado ao facto de ter a possibilidade de dizer que tenho amigos próximos hoje que vêm já desse tempo. Exatamente, ainda mantém-se, apesar de teres, durante este percurso, teres estado até durante algum tempo fora de Viana, mantiveste sempre uma ligação muito próxima com a cidade, com as pessoas, com a família, naturalmente, mas também com os amigos que mantens aqui em Viana. Sim, o Vianense é um clube que é muito especial para mim. É o clube da minha cidade, o clube que me viu nascer, por assim dizer, e crescer, e o clube que me formei como atleta, que me formei como pessoa, e é o clube que será sempre o meu clube. E claro, fiz todos os escalões, claro, com passagens entretanto noutros clubes, mas posso dizer que fiz todos os escalões no Sport Clube Vianense, desde os minis na altura, sub-8, sub-9, e consegui jogar nos séniores, até aos séniores, com uma outra passagem por outro clube pelo meio, mas sempre tive a oportunidade e tive o gosto de jogar no Vianense, e sempre foi uma coisa que me encheu com um orgulho enorme. Para mim, obviamente, representar para mim o maior clube da Claro. cidade. Olhando um bocadinho mais à frente, para tentarmos, digamos, abordar um bocado aquilo que foram estas diferentes fases, tu, entretanto, vais para depois de uma passagem pela Distrital, neste caso pelo Valenciano, aparece a possibilidade de ir para o Desportivo das Aves, na altura, para disputar a Liga Revelação. Aliás, o Aves foi a primeira equipa a ganhar a Liga Revelação, na altura treinada pelo Leandro Pires, e tens, digamos, essa experiência na Liga Revelação, que depois te permite, digamos assim, dar o salto para a Grécia, que é a tua primeira experiência, que foi uma experiência, e tu na altura terias 21, talvez 21 Sim, anos, 20, mais ou menos. 20, 21. Foi cedo demais, ou estavas já preparado para poder dar esse salto na altura? Sim, antes de mais, também referi que o Mr. Leandro Pires foi o Mr. que me fez estrear na equipa sénior do Vianense. Isto com 16, 17 anos, na altura que o Vianense teve aquela crise enorme. Exatamente. E jogou nos distritais. Eu tive a oportunidade de me estrear mais cedo, com 17 anos, penso eu, se não estou em erro. Sim, ainda não tinhas 18, não. E era o Mr. Leandro, ou seja, um Mr. que me marcou muito, e um Mr. que aprendi muito com ele. Depois, entretanto, sim, fui meia época para o Valenciano, no meu primeiro ano de sénior, sim, e tive a oportunidade, através do Mr. Leandro, depois num jogo de treino. Fizemos um jogo de treino, na altura o meu Mr. no Valenciano era o Mr. Pedro Lomba, e que também guardo muito carinho por ele, obviamente.
tivemos um jogo de treino, as coisas correram bem, o Mr. Leandro já me conhecia e na altura surgiu a oportunidade de ingressar no plantel sub-23 Desportivo das Aves. Na altura foi a primeira edição da Liga Revelação, tinha outro, na minha opinião, tinha outro prestígio do que tem agora. Foi a primeira edição, realmente era sub-23 no sentido de os jogadores andavam todos à volta de 21, 22 anos, era um género de equipas B, Exatamente. digamos, não era tanto ou seja, agora os jogadores de Liga Revelação jogam com 16, 17, 18 anos, na minha Os época... clubes estão a olhar para a Liga Revelação de uma forma diferente. Exatamente. Eu lembro na altura tinha 19 anos e era o mais novo do plantel, Exatamente. por exemplo. E o Mr. Leandro deu-me essa oportunidade e deu-me a oportunidade de ser campeão tanto da Liga como da Taça Revelação. E é um ano que tenho uma aprendizagem e também tenho a mudança drástica de duas realidades completamente diferentes. Uma que me fez crescer porque foi o meu primeiro ano como sénior, de facto, apesar de já ter alguma bagagem sénior em Viana, mas foi aquele salto, digamos, oficial de uma transição do futebol formação para o futebol sénior. Tive uma aprendizagem, também tive um treinador, o Mr. Pedro Loma, que me deu a oportunidade de jogar, e jogar muito, que também é importante, e depois isso permitiu-me dar um passo em frente para a Liga Revelação. Na altura todos os jogadores eram profissionais, e que me deu a oportunidade de ser campeão. Tive a oportunidade de jogar com os jogadores que estão agora na Primeira Liga Portuguesa, o Ricardo Mangas, o Bruno Lourenço... os jogadores que também estão lá fora, lembro, por exemplo, o Zidane Manjaki, Diogo Batista, na altura o Bura, N de jogadores. Eu posso estar aqui, Miguel Tavares está no Vizela, posso estar aqui muitos exemplos. E depois sim, tive a oportunidade de ir para a Grécia. Vais para um clube chamado Episcopi. É um clube na altura de Liga 3 para subir à segunda Liga. Tivemos a oportunidade de o fazer e felizmente correu bem. Também tive a oportunidade de jogar muito. Na altura, um treinador bósnio que tem dupla nacionalidade, ele é bósnio e português. Chama-se Jasmin Kovelic. O treinador gostou muito de mim, na altura também. Deu-me a oportunidade de jogar muito. É uma realidade, claro que é a primeira realidade e a primeira experiência fora de país, fora de casa, longe da família. Estamos... por nós próprios, não é? É como se costuma dizer, se dá dor de barriga, não temos ninguém próximo. Isso faz com que tenhamos a capacidade e criarmos a capacidade e a obrigatoriedade de crescer muito mais rápido. Não temos que ser nós a resolver os problemas, não é? Temos que ser nós a resolver tudo. Não podemos estar à espera que alguém exatamente, faça por nós. E começar a resolver pequenos problemas que nós não estávamos habituados até então, porque obviamente eu morava na casa dos meus pais, não é? Comida, tudo como uma pessoa normal, e de repente a minha responsabilidade é toda essa. E é um período, não é do nada, como se costuma dizer. Tu acabas por estar uma época, mais ou menos, na Grécia, depois, digamos... Regressas ainda ao Vianense, mas aqui é uma passagem mais, não digo mais curta, mas pelo menos era claramente, ou nesta altura, quando regressas a Viana, depois desta experiência na Grécia, é um bocadinho a tentativa de recuperar, digamos assim, para tentar chegar a outros... digamos, outros voos. Na altura, o Viana estava no Campeonato de Portugal já. Sim. Como eu disse, eu tive a oportunidade de ir na altura para a Liga 3 da Grécia. O nome não é este, mas o patamar era esse na altura. Tivemos a oportunidade, penso que até fevereiro, acho que até fevereiro ou até março, não me recordo, porque entretanto veio o Covid e tudo mais. Exato, foi uma altura também complicada. Éramos invictos, tínhamos um empate, se não estou em erro, e acabámos por subir com uma larga diferença, em que tive a oportunidade, e claro que, não é, miúdo de 20 anos ou 21 anos, de repente
tem a oportunidade de ir para fora do país, as coisas correm bem. Claro que começámos a ambicionar outros voos e na altura eu lembro perfeitamente que em janeiro começou a surgir o Zum Zum na altura de Panathinaikos, por exemplo. Não se deu, não passou de um Zum Zum, como se costuma dizer, mas começámos obviamente a sonhar com outros voos. Entretanto veio a catástrofe, né? veio o Covid, veio a pandemia e atrasou um pouco, digamos, o processo. Regressei, tive a oportunidade de continuar fora do país. Na altura tive a oportunidade de ir para o Chipre, na altura já para a primeira divisão. E acabei por regressar, porque lá está, vários fatores. Na Grécia tivemos ali um período com salários em atraso, período bastante grande com salários em atraso. Entretanto também se pôs o Covid, entretanto também o medo que toda a gente tinha, não é? De estar fora, de confinamentos e tudo. A fechar, não é? Exatamente. Fechar o espaço onde a gente está é complicado. E senti também que também não era dar um passo atrás, voltar ao Vianense, tendo em conta que estava no Campeonato de Portugal, que é nós sabemos que é um campeonato extremamente competitivo, extremamente difícil, e felizmente acabou também por correr bem. Cumprimos o objetivo, lembro perfeitamente, não fomos à fase final por poucos pontos, não sei, foi uma terminámos a igualdade mínima. Pontual com Maria da Fonte. Exatamente, na altura não fomos, não tentámos a subida já nessa ano. A época foi uma época positiva. Para o primeiro ano de Campeonato de Portugal foi uma época extremamente positiva. E essa tua boa época, digamos assim, permite depois dar o salto para a São Joanense, que embora sendo o Campeonato de Portugal, mas a São Joanense na altura era Liga 3. Era Liga 3 já, exatamente. Era Liga 3. Já era ali um patamar acima em termos competitivos. Era um patamar, é uma Liga 3. E depois, à semelhança que aconteceu também na Liga Revelação, também foi o primeiro ano de Liga 3. Ou seja... Já agora, só uma nota, porque tu acabas na São Joanense, mas tu inicialmente vais para o Valadares, portanto... Sim, aconteceu... A tua passagem pelo Valadares é muito... Aí o Valadares é que era Campeonato de Portugal. O Valadares é assim. Eu vou para o Valadares, começa a pré-época, com o Mr. André. A pré-época... Comecei muito bem a pré-época, entretanto, mais uma vez, um jogo de treino. Fizemos um jogo de treino contra a São Joanense. Na altura estava o Jordão também na São Joanense. E depois, no final do treino, na altura o meu representante entrou em contacto comigo, a dizer, através do presidente, na altura da São Joanense, entrou em contacto comigo a dizer que me queriam e queriam-me levar já para o início do campeonato. A São Joanense acabou por me comprar ao Valadares e tudo se deu bem. Mas lá está, foi uma liga superior. À semelhança do que aconteceu na Liga Revelação, também foi o primeiro ano de Liga 3. O índice competitivo, não como está a acontecer agora, porque a Liga 3 é uma liga extremamente competitiva ainda hoje e cada vez é mais competitiva. Nota-se essa competitividade cada vez mais. Cada vez se nota mais os jogadores que estão a ingressar na Liga 3, os próprios orçamentos, as próprias condições que os clubes estão a criar, o profissionalismo que se está a gerar na Liga 3, mas lá está. O primeiro ano é sempre aquele ano de impacto. É sempre um ano que as pessoas querem logo marcar de certa forma a posição e é sempre um ano que não se sabe como é que vão correr as coisas. E foi nesse primeiro ano que eu tive a oportunidade de ingressar numa liga extremamente competitiva, com jogadores muito experientes, jogadores que também me ensinaram muito. E também foi um ano que aprendi muita coisa, aprendi muito nesse ano. E nesta sequência que estamos aqui a recuperar daquilo que tem sido este teu percurso, depois da Liga 3, da São Joanense, o regresso ao Vianense, ao Campeonato de Portugal, numa época que acabou por ser marcante, porque é o ano também da subida do Vianense à Liga 3, a presença no Estádio Nacional, na final do Campeonato de Portugal,
São momentos importantes, sobretudo para quem é de Viana e, portanto, para quem representa o Sport Clube Vianense, naturalmente que são, acredito eu, momentos que marcam de alguma forma aquilo que é a nossa carreira. Sim, eu não tenho problema nenhum em dizer, esse ano para mim foi o ano mais feliz no que toca a nível futebolístico, foi o ano mais feliz que eu tive até hoje, desde o início até, claro, o objetivo alcançado da subida. Foi um ano em que primeiro tínhamos um balneário excelente, todos nos estávamos bem, todos ainda hoje mantemos contacto, um ano em que a amizade, o compromisso que tínhamos com a causa, o começar a fazer acreditar e, sobretudo, marcar um passo em frente, marcar algo diferente que eu, pessoalmente, só tinha ouvido histórias sobre isso, que é o fazer Viana acreditar e acreditar que pode ter um clube noutro patamar. E eu vivi realidades muito diferentes no Vianense. Eu vivi a realidade do Vianense na Distrital, quase a fechar portas. Vivi a realidade do Vianense já no CP, mas ainda com um certo amadorismo, com outras dificuldades. E vivi a realidade de um Vianense profissional, a realidade de um Vianense que de repente vamos pela cidade, os jogadores, e isso é um motivo de orgulho, as pessoas com a camisola do Vianense, as pessoas a quererem ir ao estádio, as pessoas... Lembro-me de ver o estádio, claro que mais do meio para o fim, porque foi uma conquista, jogo após jogo. As vitórias trouxeram aquele elan e permitiram que as pessoas fossem ao estádio, que aparecessem mais. Ver os estádios cheios, por onde a gente fosse, levávamos sempre inúmeras pessoas. Eu lembro-me de... Então nem quero falar de Amarante, mas eu lembro de ir a Lourosa, lembro de ir a Salgueiros, lembro-me de... Sim, com muita gente. Muitos claro vienenses. Que o jogo, ou melhor, os jogos, quer o de Amarante, quer, sobretudo, o da final em Lisboa, no Estádio Nacional, acabam por ser também jogos, jogos marcantes e jogos diferentes para toda a gente. Estamos a falar de milhares de pessoas. São milhares de pessoas que fizeram 400 km para viver o clube da cidade. Mas eu, antes de referir isso, eu também tenho que referir, por exemplo, na fase regular. Eu lembro de ir a Dume e metade da bancada ser de Viana. E não ser total, porque não dava para ser total. Eu lembro-me de... Estava completamente cheia. A parte que estava destinada aos adeptos. Exatamente. Eu lembro-me de ir a Bragança, na altura, a Chaves. Na altura jogava lá o Vilar de Perdizes. Exatamente. No campo de satélite de Chaves, não estou enganado. Sim. E estamos a falar de uma deslocação que atrás dos montes, que é sempre uma deslocação longa, não é? E chegámos lá e metade da bancada a ser do Vianense. E isto... Nós até perdemos esse jogo. Isto com a conquista semanal, não é? Da conquista de vitória, o começar a acreditar, o começar a movimentar pessoas, o começar a falar-se novamente do Vianense, o começar a mexer e a mover gerações, mesmo antigas, aos estádios, desde os mais novos aos mais velhos. Foi uma sensação de orgulho e, claro, com a subida no final, para mim foi o ano, de longe, o ano mais feliz que tive a jogar futebol, de longe. E é um ano que te permite, em termos desportivos, dar o salto para a Liga 2, neste caso para o Penafiel, onde estiveste 2 temporadas. No fundo, algo que acredito estivesse dentro daquilo que era o teu objetivo em termos de carreira, para tentar ir, digamos, subindo patamar a patamar, e chegar à Liga 2 era, no fundo, concretizar um primeiro objetivo, digamos assim, em termos de carreira. Mas também resultado exatamente da tal época que acabaste de fazer aqui no Vianense. Sim, foi uma época que individualmente correu muito bem, obviamente, mas foi uma época que nos correu bem a todos, porque eu tive a sorte de dar o salto, mas... naquele plantel, facilmente todos teriam a capacidade e todos teriam o mérito se lhes surgisse a oportunidade. Eu tive a sorte de ter a oportunidade, claro que a sorte dá muito trabalho e com muito trabalho e mérito, obviamente, de conquistar esse salto. Mas havia jogadores também que tinham a capacidade de o dar e tinham também a possibilidade de, caso lhes surgisse a oportunidade.
era meritório. Mas lá está, foi fruto de todos, não Claro. trabalho. E como é que é essa tua chegada ao Penafiel? Encontras uma realidade diferente, estamos a falar de um clube da Liga 2, Sim. com uma estrutura diferente, com um plantel já mais gente mais experiente, naturalmente. Sim. Opa, Com o treinador que era o Hélder Cristóvão na altura, portanto, já estava lá há algum tempo também. Sim, é um Mr. Hélder Cristóvão, um Mr. que me dá a oportunidade de dar um salto. Não é? Eu tenho a oportunidade de saltar 2 escalões, 2 divisões. E, de facto, é uma estrutura diferente, é uma liga diferente, é uma competitividade diferente, jogadores com uma experiência diferente, não é? De repente estamos a jogar com jogadores, neste caso uma maioria, ou vinha de uma primeira liga, ou vinha do estrangeiro de uma primeira liga, ou vinha outros jogadores que já lá estavam, tinham passado noutras divisões, segunda liga espanhola, é uma competitividade enorme. E jogadores, por outro lado, também vinham como eu. Também vinham do Campeonato de Portugal, Liga 3, e com um talento incrível. Lá está, foram 2 anos que também, à semelhança de outros que passaram, mas foram 2 anos que aprendi muito, mais uma vez. A experiência dos centrais que estavam lá, principalmente falo da minha posição, que me ensinaram. O João Miguel, que era um central que já estava lá. O João Miguel fez uma carreira, e está a fazer uma carreira, não é? Está na segunda liga, nem sei há quantos anos, mas é um jogador com uma qualidade, não é? Uma qualidade inegável, um jogador que tem o gosto de ensinar os outros jogadores. N de vezes que lhe fui perguntar questões simples, naquela situação, como é que poderia fazer o posicionamento, quando é que deveria retirar a profundidade, determinadas perguntas que temos que fazer se queremos aprender a jogadores que já sabem, têm essa experiência. E se nós queremos ser melhores, temos que beber um bocadinho de todos, mas, claro, estar mais atentos a quem está lá já há mais anos. E aprender com aqueles que exatamente, têm mais experiência. Assim. Diogo, tu fazes, no Penafiel estás 2 temporadas, fazes mais minutos na primeira época do que na segunda. Sim. Tens alguma, digamos, alguma explicação? Se calhar, e tu até jogaste bastante durante a primeira época, depois da segunda época há ali mais dificuldades. Tem a ver um bocado com a questão de opções dos treinadores? É o que eu falo. Na primeira época tenho a felicidade de me estrear, tenho a felicidade também de ter mais oportunidade, e tenho a felicidade também da oportunidade de surgir de uma forma mais contínua. E digo isto porque não vamos estar a segunda liga outro patamar. Claro. E a oportunidade surge, principalmente, obviamente, que em mim de baixo, por vezes torna-se um pouco mais difícil de surgir, porque é parte natural, não é? São jogadores que vêm com outro calo, como se costuma dizer, com outra experiência. Para um jogador que vem do Campeonato de Portugal, torna-se se calhar mais difícil ainda chegar a uma Liga 2 e mostrar, ou dizer, estou aqui. Não digo pela qualidade. Sim, não estou a falar da qualidade, mas digo pela. Estamos a falar daquilo que é. Sim, não digo pela qualidade, mas digo também pelo posto. Exato. Não é? Isto porquê? Isto é lei natural. Eu tenho jogadores que têm mais experiência do que eu, obviamente que estão primeiro do que eu. É assim no futebol, é assim na vida. Tenho que esperar, tenho que trabalhar e tenho que esperar. E foi o que eu fiz, e felizmente no primeiro ano tive a oportunidade de fazer vários jogos, e bons jogos. No segundo ano foi uma questão de opção, mesmo assim tive a oportunidade de participar 13, 14 jogos, a contar com os da Taça de Portugal, não é muito jogo, mas mesmo assim ainda são alguns. Mas foi meramente por opção. As coisas também estavam a correr bem, e no sentido, acabámos em janeiro em primeiro lugar. Sim, o Penafiel está durante grande parte da época em zona de subida. Nós em janeiro, penso que até janeiro estivemos em primeiro e andámos sempre primeiro, segundo lugar, a etapa da subida à primeira liga. Na parte final. A equipa ganha, não mexe, é a verdade, e esta é a lei básica do futebol. E não comecei a não ser opção no início.
Tipo, continuar a trabalhar como sempre se tem que fazer e esperar pela oportunidade. Às vezes surge, como no primeiro ano, outra vez pode ser mais difícil, podemos não ter tanto espaço. Um dos aspectos em que eu já te conheço há algum tempo é, de facto, a tua capacidade de trabalho. Tu és alguém muito focado naquilo que fazes, gostas de trabalhar, gostas de aprender, gostas de treinar. E, portanto, para quem gosta de trabalhar tanto, às vezes não sentir que não está a ter aquela oportunidade, não deixa de ser um bocadinho frustrante às vezes. É difícil, claro, isto dizer que é tudo muito bonito e não custa, não, é difícil. É difícil nós querermos muito e sentirmos por vezes preparados e a oportunidade não surge, mas temos duas opções, ou desistimos ou continuamos em frente. E se calhar esta tal resiliência que temos que ter, não só no futebol, mas na vida, é o que nos leva depois a longo prazo a conseguir e a conquistar aquilo que nós queremos. E quizás se não fosse esse trabalho diário, essa luta constante, não estaria agora com a oportunidade, estou na Indonésia. Isso. E para concluir, digamos, para aproveitar esta parte final da nossa conversa, temos aqui 5 minutinhos para rapidamente falarmos um bocadinho desta experiência, porque até agora fizemos aqui uma passagem por este teu percurso desde a tua formação. Agora vamos falar um bocadinho da Indonésia, não é? Como é que tu vais parar a Indonésia? Estamos a falar de um país do outro lado do mundo, com uma diferença do horário de 8 ou 9 horas, não é? Portanto, quando nós aqui estamos a dormir, tu já estás quase a almoçar, portanto... É uma coisa assim parecida. Como é que aparece esta possibilidade da Indonésia, Diogo? A oportunidade surge, que pronto, acaba a época no Penafiel. Temos aquele período de férias, sensivelmente um mês, mais ou menos. E, entretanto, o meu representante entrou em contacto comigo com a possibilidade, deu-me até na altura, felizmente tive a oportunidade, tive várias possibilidades. Tive uma oportunidade de ir para a Albânia, também, para a Primeira Liga da Albânia. Tive a oportunidade também de ingressar, agora está-me a fugir, mas noutro país, daqui a bocado também já me vai surgir, tinha a oportunidade de ingressar na Indonésia. Portanto, e consideraste sempre a hipótese de ir para fora nesta fase? Não, sim, o meu objetivo era ir para fora. Era para fora. Quando estás a acabar, digamos, o vínculo na final, já tinha na cabeça. A tua ideia tinhas já na cabeça era de ir para fora? Sim, era de tentar uma experiência no estrangeiro. E eu decidi a Indonésia porque, depois de me informar, obviamente, a primeira vez que me surge a possibilidade da Indonésia, toda a gente pensa o que toda a gente pensa, não é? Onde é que eu vou, não é? Para o outro lado do mundo, aquilo é perto da Austrália, por assim dizer. Mas depois informei-me, na altura falei com alguns jogadores que estiveram na Indonésia, por exemplo, falei com o Silvério, que está agora no Lusitânia de Lourosa, falei com o Kiko, que está lá na Indonésia, no Persik Kediri, e deram-me muito boas indicações e disseram: arrisca porque vais gostar, é uma liga que tem qualidade, é uma liga que tem uma visibilidade muito, muito, muito interessante e é uma liga que vai crescer. Estamos a falar de um clube que é o Persi Jepara, não é? Penso que disse bem. Exatamente. Que clube é este? Como é que se tivéssemos que fazer, digamos, uma comparação com o clube Primeira Liga aqui, por exemplo, temos aqui alguma referência, algum ponto de referência? Diria que era um clube, não sei, quizás é um clube que luta para não descer divisão, um Rio Ave, Rio Ave não luta para descer divisão, é barbaridade. Sim, mas é um clube que está ali meio da tabela para baixo. O objetivo é a manutenção, claramente, e é um clube que ascendeu. Por exemplo, posso dar a caso estamos aqui a falar de uma cidade Jepara. É uma cidade já com... É uma cidade pequena, uma cidade... Sim, uma cidade pequena é relativo. É pequena para a realidade indonésia, não é? Que são 280 milhões de pessoas. Estamos a falar de um país muito grande, não é? Não tem sim, nada... penso que a minha cidade tem, não sei, mas quizás andará perto dos 400, 500 mil, mas é uma cidade muito pequena, em comparação com a realidade, não é? Jakarta, penso,
penso só a cidade, ou seja, o centro de Jakarta são 17 milhões de pessoas, portanto é uma realidade diferente. Mas a comparação de um clube pode ser... Em termos de condições, vocês têm tudo aquilo que precisam? Não, sim, do dia a dia, profissional. Temos o campo de treinos, temos o estádio, temos uma realidade. As pessoas com quem já tive a oportunidade de falar, e disse todas elas disse a mesma coisa, que é os europeus não têm a noção do futebol fora da Europa. E foi também isto que me levou um pouco de tentar uma aventura nova, abrir outro tipo de mercado, até pela saturação que começa a existir aqui em Portugal. A valorização, por exemplo, não tenho problema nenhum em dizer... E estamos a falar de questões também financeiras, naturalmente, que são superiores àquilo que temos aqui. Claro que a realidade financeira acaba por ajudar um pouco na decisão, mas não foi o principal. O principal foi também experimentar um mercado novo, visto que o mercado aqui em Portugal Portugal e na Europa acaba por ser mais saturado. Pode ser algo que ajuda, digamos, a abrir outros mercados também. Sim, ali abre mercados posso dizer, Coreia do Sul, Japão, China, ali no Golfo Pérsico, Tailândia, e depois também pode abrir o mercado, pode marcar o regresso, porque eu sou português, não é? E é um mercado... Eu posso dizer que já tive a oportunidade de jogar para 25, 30 mil. Daqui a pouco, se Deus quiser, vou ter a oportunidade para jogar para 70 mil. É um mercado que engloba muita gente nos estádios. Claro que o fator financeiro influencia sempre um pouco, mas no meu caso não foi o principal fator para eu querer ter esta mudança. Tens alguns colegas que, digamos, conhecidos a nível da língua, enfim, tem sido fácil essa adaptação, embora lá falas inglês, acredito eu, portanto... Sim, não, eu lá falo inglês. O indonésio, por assim falar, é uma língua completamente diferente. Toda a gente fala inglês. Sim, eu lá comunico em inglês, mesmo com as pessoas que têm mais dificuldade, vamos sempre ter ali a língua gestual. Exatamente. E dentro do plantel, gente... Tens mais alguns europeus, digamos assim? Não, europeu sou o único. Eu costumo dizer que eu tenho lá um colega que é o Rodrigo. Ele é brasileiro, mas teve 10 anos aqui. Inclusive, eu vou de Penafiel para lá e ele vai de Chaves. Eu até lhe chamo o Tuga, porque ele teve 10 anos em Portugal. Portanto, conhece um bocadinho a nossa realidade. Conhece a nossa realidade, mas sim, são no total 4 brasileiros, um argentino e são todos jogadores. Como é que é a tua realidade, Lausa? A realidade, isto é, como é que é o teu dia-a-dia em termos daquilo que é um futebolista? Tens os treinos, naturalmente, mas tem o descanso, mas tens essa possibilidade de conhecer um pouco mais daquilo que é a realidade da Indonésia? Sim, há coisas diferentes. Por exemplo, a Indonésia é muito grande. Nós, quando vamos jogar fora, vamos 4 dias de estágio. Não é? Isto é, eu jogo domingo, nós jogamos no domingo, viajamos na sexta-feira, porque muitas vezes temos viagens de 12 horas, viajamos na sexta-feira, treinamos no sábado, jogamos no domingo e só regressamos a casa na segunda-feira. Mas o meu dia-a-dia, um pouco o dia-a-dia por aqui, lá, claro que há diferenças culturais, é um país muçulmano, maioritariamente é muçulmano, e por exemplo, nós treinamos à tarde, portanto troco um pouco o horário, digamos. Eu acordo de manhã, em vez de treinar para o campo, costumo fazer o trabalho que aqui faria à tarde. Costumo fazer um trabalho de ginásio, um trabalho de recuperação, um trabalho de ginásio, um trabalho mais específico. E depois à tarde volto a casa, almoço, e depois à tarde vou treinar. E quando regresso já é descansar, para recuperar, para recarregar baterias. Para mas até agora uma experiência positiva para... Sim, uma experiência que eu, obviamente, tive muito bons feedbacks, mas mesmo assim é uma realidade que nós não estamos à espera. E fui com algum receio. Mas não me arrependo nada de ter tomado esta decisão. É uma liga que está a crescer muito, até porque já aumentaram o número de estrangeiros. Isso aumentou a qualidade da liga. É uma liga que a visibilidade é brutal. Passamos
para uma realidade de ter estádio cheio constante. O meu clube, por exemplo, mete 15, 20 mil. Claro que os clubes maiores metem muito mais. Posso dizer o Persija. O Persib é um clube na Indonésia que tem, penso, 8 milhões de seguidores no Instagram, por exemplo. Mete à volta de 30, 40 mil no estádio porque é a capacidade máxima do estádio. Mas o Persija Jakarta é um clube que mete... Penso que tem um estado de capacidade com 80 mil, costumam meter 50, 60. Estamos a falar de um país com uma realidade demográfica que não tem nada a ver. Não tem nada a ver. E depois lá o futebol é uma religião. Exatamente. O futebol lá é uma religião. As pessoas são malucas. Os jogadores lá, eu costumo dizer, os jogadores lá não podem andar na rua. São bichos como aqui, são bichos um jogador de equipa grande. Nós lá vamos às compras, fazemos a rotina numa pessoa normal e ou estamos a ser filmados ou estamos a ser abordados por pessoas para fotos, autógrafos. Lá é o dia a dia, é este. E é uma realidade que quem bem como nós, como eu vim no meu caso na segunda liga, que não está muito habituado, tem que se adaptar rapidamente a essa realidade. E são países que também, acredito eu, muitos deles estão agora também a tentar dar um impacto diferente, ou um elan diferente ao seu futebol e eventualmente também com a chegada de europeus, de jogadores com alguns com mais, digamos, nome, ou alguns mais importantes. Sim. Poderão ajudar a dimensionar um pouco mais as ligas. E falo da Indonésia como falo, se calhar, de outros países. Sim, periféricos ali naquela zona. Há muitos jogadores que já, por exemplo, dá um caso, o Nainggolan jogou na Indonésia. O Nainggolan tem lá agora o central do Persib. Estou-me a esquecer do nome. Mas o ano passado, na época passada, há 2 épocas, jogou no Como de Itália. Fez 30 jogos no Como de Itália na Série A. Portanto, aos poucos e poucos está tentando ganhar o seu Sim, já são jogadores com nome, são jogadores que têm currículos muito interessantes, invejáveis, por assim dizer, e não estamos a falar de 2 casos, estamos a falar de muitos mesmo, todos o plantel não tem assim um jogador que tenha passado por uma realidade dessas, mas 70, 80% do plantel tem 2, 3 jogadores que jogaram ou Liga dos Campeões, ou jogaram Liga Europa. A partir de agora vamos ter se calhar mais pessoas a acompanhar o futebol da Indonésia aqui, sobretudo os vienenses, aqueles que muitos deles ouvem estas nossas emissões e estas nossas entrevistas, vão se calhar agora procurar conhecer um bocadinho melhor aquilo que é o clube onde está o Diogo nesta altura. Para concluir, Diogo, importa dizer que esta entrevista está a ser gravada e, portanto, nesta sexta-feira, quando a emissão for para o ar, já tu estás na Indonésia, portanto já estás lá do outro lado do mundo. Para concluir, perguntava-te se a experiência que tens tido até agora dá-te a vontade de continuar lá fora ou se estás a pensar em regressar a Portugal mais cedo do que aquilo que se calhar estavas a contar. Não, a experiência que eu estou a ter dá-me vontade de continuar. É um projeto, ou é um mercado que decidi arriscar e não me arrependo, como voltou já referi antes. E é um mercado que eu gostava de continuar. Claro que casa é sempre casa, Portugal é sempre Portugal. E se surgir, claro, uma oportunidade boa, claro que pesará na minha decisão, mas o objetivo não passa por aí. O objetivo, obviamente, passa por continuar lá fora, explorar, quem sabe, outros países no futuro. Mas é o que eu digo, nunca se sabe o dia da manhã e se tiver a oportunidade de voltar a Portugal, se tiver uma boa oportunidade, obviamente que tem que se pensar e quem sabe se não será possível. Ok. Diogo, muito obrigado por ter estado connosco. Uma boa viagem até à Indonésia. Na sexta-feira já vais poder ver esta emissão já na Indonésia. Ora bem, estamos a fazer contas, a emissão é às 9 da noite, portanto... Vejo de manhã. De manhã, portanto é só estarás a dormir, naturalmente, portanto de manhã terás a ocasião de ver.
Diogo Brito foi o nosso convidado nesta emissão do Viena Cidade do Desporto. Uma vez mais, muito obrigado, que a época que te continua a correr bem, e estaremos cá para acompanhar este teu percurso. Muito obrigado. Um abraço, obrigado. Foi muito gosto. Ficamos então por aqui, vamos voltar já a seguir ainda com alguns dados em relação àquilo que se vai passar durante o próximo fim de semana. Viena, Cidade do Desporto. Depois da entrevista com Diogo Brito, a propósito desta sua aventura no futebol indonésio e depois de 2 anos na segunda Liga ao serviço do Penafiel, vamos então fechar ou avançar para o fecho desta emissão do Viena Cidade do Desporto para falarmos do Campeonato de Portugal, neste caso da jornada do passado fim de semana e da jornada que já segue. Vem aí mais uma jornada importante para as equipas do distrito que estão a competir nesta edição 2025-2026 do Campeonato de Portugal. No passado fim de semana, a formação de Viana do Castelo, o Sport Clube foi a única a conseguir vencer. Venceu em Mirandela por 3-1, conquistando 3 pontos importantes na sua tentativa de se aproximar dos lugares da frente da classificação. O Desportivo de Monção não foi além do empate a uma bola em casa frente ao Tirsense. Esteve a ganhar por 1-0, mas permitiu que o Tirsense se empatasse já na reta final da partida. No jogo grande da jornada, Limianos e Chaves B empataram a 2 bolas, sendo que o Limianos esteve a perder por 1-0, conseguiu dar a volta com 2 golos de Zé Pedro, mas depois já no tempo de compensação a equipa do Desportivo de Chaves a conseguir chegar à igualdade. Houve então repartição de pontos nessa partida em Ponte Lima, de realçar ainda a vitória do Bragança frente ao Camacha por 1-0, que consolida a formação transmontana no terceiro lugar da classificação com 20 pontos somados. São resultados que ajudam, digamos assim, sobretudo para o Sport Clube Vianense, essa aproximação aos lugares da frente. O Vianense reparte agora o 4º lugar com o Camacha, ambos têm 16 pontos, a 4 do terceiro, que é o Bragança, com 20, a 5 do Chaves B, que tem 21 pontos e está no 2º lugar, e a 6 do Limianos, que é o líder da tabela classificativa nesta competição, neste Campeonato de Portugal. Em relação a este fim de semana, vamos ter no domingo a jornada número 12 do Campeonato de Portugal, com jogos, todos eles no domingo, apenas um durante a manhã. É o jogo entre o Machico e o Celuricense na Ilha da Madeira, marcado para as 11 da manhã. Depois, todos os restantes jogos agendados para domingo à tarde. Camacha, Vila Verdense, Brito, Ribeira Brava, São Martinho, Mirandela, Tirsense, Limianos, Vianense Desportivo de Monção e Bragança, Chaves B. 3 jogos a merecerem todo o destaque. O derby distrital entre Sport Clube Vianense e Desportivo de Monção. O Monção a precisar de pontos, um Vianense a tentar somar a sua 3ª vitória consecutiva numa fase positiva para a equipa de Filipe Mesquita. O Vianense que tentará conquistar esses 3 pontos e vai ficar também à espera daquilo que venha a acontecer nos 2 restantes jogos, onde estão em disputa os lugares da frente da classificação. Isto porque o Limianos terá claramente um teste bastante complicado na deslocação a Santo Tirso. A equipa, agora comandada por Daniel Silva, tem vindo a recuperar e tenta também sair dos lugares incómodos da classificação. O jogo é em Santo Tirso e por isso mesmo adivinha-se uma partida complicada para a equipa de Rui Carvalhal. E no jogo grande da jornada jogam o 2º e 3º classificados. O Bragança, que é 3º, recebe o Chaves B, que é 2º. Um derby transmontano, digamos assim, em que a equipa do Bragança tentará conquistar os 3 pontos para se aproximar do Desportivo de Chaves e, naturalmente, que à espreita de tudo isso estará o Sport Clube Vianense, que tentará somar então esses 3 pontos em casa frente ao Monção para poder aproximar-se dos lugares da frente da tabela classificativa. São jogos para acompanhar ao longo do fim de semana. Teremos transmissão em direto, já sabe, no domingo às 3 da tarde, aqui na Rádio Geice e nas plataformas digitais, do jogo entre Vianense e Desportivo de Monção. Vamos também trazer aqui todas as informações em relação a esta jornada número 12 do Campeonato de Portugal. E é com o Campeonato de Portugal que terminamos esta emissão do Viena Cidade do Desporto. Não há tempo para mais. Vamos voltar na próxima sexta-feira, entre as 21 e as 22 horas, nos 90.8, também nas plataformas digitais. Como sempre,
Votos de uma muito boa noite, um bom fim de semana e até à próxima sexta-feira. RCFM Desporto.